em Cristo Jesus, a paz seja convosco. É um grande prazer estar com você neste momento para lhes falar do amor de Deus. E nessa oportunidade, meu irmão e minha irmã, trago uma mensagem da palavra de Deus para o seu e para o meu coração, para o nosso coração, cuja mensagem está baseada em Provérbios capítulo 4 e o versículo 23, e o tema é: devo guardar o meu coração. Então vamos para a leitura? Provérbios capítulo 4 e o verso 23, nós lemos assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Olha que conselho maravilhoso do sábio Salomão para mim e para você. Sobre tudo o que se deve guardar, eu devo guardar o meu coração. Mas guardar o meu coração, guardar o seu coração, essa palavra é para mim e para você. Se eu devo guardar o meu coração, certamente você também deve guardar o seu coração. Mas guardar o coração de quê? Mas afinal de contas, o que é coração? O coração, do ponto de vista científico e biológico, é o órgão mais importante na circulação do sangue. É ele que bombeia o sangue para todas as outras partes do corpo. Portanto, ele se torna um órgão vital. Uma vez lesionado, dificilmente o paciente consegue sobreviver. Mas coração também significa mente, razão, pensamento. Então, se eu devo guardar o meu coração, pode ser o meu coração órgão interno, ou pode ser a minha mente, o coração a minha mente. Como eu devo guardar o meu coração, o órgão? Eu devo protegê-lo, evitar os alimentos que a Organização Mundial de Saúde declara que são nocivos a ele. Eu devo evitar consumir esses alimentos para que eu tenha saúde, para que o meu coração esteja protegido e eu possa viver de forma saudável. Eu devo também praticar atividade física, eu devo cultivar hábitos de vida saudável, eu devo equilibrar a minha alimentação, ter uma alimentação balanceada para que o meu coração não seja afetado por essas coisas. E a minha mente, como é que eu devo guardar o meu coração, mente? Tem vários conselhos na palavra para isso. Primeira coisa que nós devemos fazer para guardar o nosso coração, a nossa mente, está em Jeremias capítulo 17, versículo 21. E lá Deus nos orienta que nós devemos guardar o nosso coração do pecado. Poxa, gente, mas guardar o meu coração do pecado? Sim. Porque o pecado, a nossa mente, o pecado ele é gerado na nossa mente. E depois que ele é gerado, aí que ele acaba sendo consumado, aí é que ele gera morte. Mas toda ação do homem é que determina se ele peca ou não. O pecado ele só é caracterizado depois que o homem age. Mas o pecado ele é gerado realmente na mente. E depois que o homem toma a atitude, toma a iniciativa, então ele agora comete o pecado. Por isso devemos guardar a nossa mente de pecar. E em Jeremias 17, 21 diz assim: guardai as vossas almas e não introduzais cargas na vossa cidade no dia de sábado, e nem retireis cargas dela no dia de sábado. Antes guardai o dia de sábado, como ordenou o Senhor vosso Deus. Então eu devo guardar o meu coração, eu devo guardar a minha mente e os meus membros de transgredir o mandamento de Deus. Quando eu evito de transgredir o sábado e torná-lo um dia comum, eu assim o profano. Se eu evitar de profaná-lo, então eu estarei dando a ele o verdadeiro sentido que ele de fato tem, a importância que ele tem na lei de Deus e na minha vida. Então, de acordo com o profeta Jeremias, eu tenho que me guardar de violar a lei de Deus, de pecar contra Deus, contra a sua santa lei. Depois, eu tenho que guardar o meu coração, segundo 1 Coríntios capítulo
10 e o versículo 14, eu tenho que guardar o meu coração da idolatria. Idolatria. O que é idolatria? Idolatria é a prática de adorar a ídolo. No passado, muitas vezes os filhos de Israel se envolveram com a idolatria a ponto de abandonarem o Deus Criador, o verdadeiro Deus. Muito embora tivessem sido advertidos inúmeras vezes para se afastarem dos ídolos, para até mesmo destruir os altares dos ídolos, inclusive os idólatras que adoravam os ídolos. E mesmo assim, eles acabaram se envolvendo e transgredindo o mandamento de Deus. Mas hoje, a palavra idolatria ganhou um sentido mais amplo. O ídolo hoje significa para mim e para você tudo aquilo que interrompe a minha vida de comunhão com Deus. Tudo aquilo que rouba os meus momentos de devoção, de meditação, de estudo da palavra, de adoração a Deus. Tudo isso está se tornando um ídolo na minha vida e a tendência é enfraquecer a minha fé ao ponto de me distanciar completamente do meu Criador. Por isso, o conselho de Paulo, que nós devemos fugir da idolatria. Então, dessa forma, eu estarei guardando o meu coração da idolatria. E depois, mais um conselho a respeito do que eu devo guardar o meu coração. Eu devo guardar o meu coração da prostituição. É isso que está escrito em Atos capítulo 15, versículo 20. A respeito dos novos conversos, do Concílio dos Apóstolos, é dito que eles se abstivessem de algumas coisas, como adoração a ídolos, como a carne de animais sufocados, como as relações sexuais ilícitas, né? E justamente o que significa a prostituição. Atos 15, verso 20. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, também está escrito: fugir da prostituição. A prostituição sempre foi caracterizada como definida nos dicionários mais importantes, mais famosos, como relação sexual fora do casamento, fora do enlace matrimonial. Mas à luz da Bíblia, prostituição significa bem mais que isso. Prostituição significa alguém se apostatar da fé, alguém agir contra os princípios que aprendeu e que defendeu a vida toda. Verdades que ele aprendeu e que sempre defendeu e que cria piamente que eram verdadeiras e que agora age completamente diferente do que aprendeu. Ele se prostituiu, se envolveu com outras formas de adoração e acabou apostatando-se da fé. Então eu devo guardar o meu coração. Vamos recapitular: do pecado contra a lei de Deus, que é o pecado diretamente contra Deus. Eu devo me abster, evitar da idolatria. Eu devo guardar o meu coração também da prostituição. Fazendo essas coisas, eu estarei protegendo o meu coração para que ele se mantenha puro, para que ele se mantenha limpo e disponível para a habitação de Deus. Bom, e aí vem uma outra pergunta importante que não pode deixar de ser feita nessa mensagem. O que é o coração? Ou, aliás, como é o coração? Como é o coração? Já parou para pensar como é o seu coração? A Bíblia fala de um modo geral a respeito disso. No capítulo 17, versículo 9 de Jeremias, lá o Senhor fala através do seu profeta o seguinte, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então é assim que é o coração. O coração, ele é enganoso. O coração, muitas das vezes, é perverso. Viu? E é por essa razão que nós não sabemos o que se passa no coração dos outros. Nunca podemos imaginar com certeza o que se passa no coração das outras pessoas. Porque o coração delas, ou seja, o pensamento delas, nós não temos acesso. Só Deus tem acesso ao coração. Só Ele sonda os corações. Só Ele sabe o que todos nós pensamos. Mas
Você e eu só sabemos o que alguém pensa se esse alguém falar. E aí às vezes as pessoas acabam falando o que estão pensando, porque Jesus disse uma certa vez que a boca fala daquilo que o coração está cheio, daquilo que a nossa mente está cheia, daquilo que nós ocupamos a nossa mente, enchendo ela daquelas informações. É só aqueles assuntos que nós temos para falar com alguém. Por isso que é importante termos uma vida de estudo da palavra, de comunhão, de reflexão, de evangelização, de envolvimento na obra de Deus, porque nós vamos encher o nosso coração de experiências espirituais. E aí dessa forma nós vamos poder compartilhar com outros a nossa experiência espiritual. E isso é muito bom, porque a nossa boca falará daquilo que o nosso coração está cheio. E nesse caso estará cheio de coisas boas. Louvado seja Deus por isso. Uma pergunta importante: o que procede do coração? Parou para pensar o que procede do coração? No capítulo 15, versículo 19 de Mateus, do Evangelho de São Mateus, diz para nós o que é que procede do coração do homem. Olha só o que Jesus disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E ele diz que essas coisas, elas contaminam o homem, no versículo 20. Todas essas coisas listadas no verso 19 do capítulo 15 de Mateus, elas contaminam o homem. Os maus pensamentos levam às más ações. As más ações caracterizam o pecado. Pecado, disse o apóstolo São João no capítulo 3, versículo 4, que o pecado é a transgressão da lei. Você percebe que uma coisa leva a outra? Uma coisa leva a outra. E o salário do pecado, disse Paulo em Romanos 6:23, é a morte. O homem não pode cultivar pensamentos maus, porque o pensamento mau vai levar ele a cometer o pecado. O pecado é a transgressão da lei. E o salário do pecado é a morte. Mas o homem não quer morrer. Então, se o homem não quer morrer, ele precisa olhar para o lado da vida. Ele precisa guardar o seu coração do pecado, guardar o seu coração dos maus pensamentos, da prostituição, dos adultérios, dos furtos, dos falsos testemunhos, porque aí, se ele se abstiver dessas coisas, o seu coração estará seguro, estará limpo. Por que guardar o coração? Por quê? Por que guardar o coração? Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz para nós por que eu e você devemos guardar o nosso coração. A parte B do verso diz: porque dele procedem as saídas da vida. É da nossa mente, é do nosso coração que nós planejamos, que nós projetamos o nosso futuro. É aqui que nós decidimos que estilo de vida nós queremos adotar para nós, para a nossa família. É na nossa mente que nós organizamos a nossa família. É aqui que nós aprendemos a conhecer a palavra de Deus, decidimos a conhecer a palavra de Deus e também seguir os conselhos contidos nela. Por isso, por essa razão, é que nós devemos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, sabe? Porque é dela que procede as saídas da vida. E por isso nós devemos ocupar a nossa mente com coisas positivas, com coisas boas. E assim, dessa forma, meu irmão e minha irmã, nós estaremos seguros, andando no caminho certo. E agora, você que já ouviu essa mensagem até aqui, já sabe que o coração é um órgão principal na distribuição do sangue pelo corpo. Já sabe que o coração também é entendido pela mente, pela razão. Você já sabe que nós devemos guardar o nosso coração do pecado, guardar da idolatria, da prostituição. Já sabemos que o nosso coração é enganoso e perverso e não podemos conhecê-lo
Sabemos que do nosso coração procedem maus pensamentos, procedem crimes, procedem prostituições, procedem falsos testemunhos e que essas coisas contaminam a nossa alma, comprometem a nossa salvação. E já sabemos que por que nós devemos guardar o nosso coração? Porque dele procede as saídas da vida. Agora, quero falar uma coisa diferente para você. Eu quero falar para você abrir o seu coração. Dessa vez a mensagem para você é para que você e eu abramos o nosso coração para o Senhor Jesus. Porque somente Ele, estando em mim e em você, estando no nosso coração, Ele vai purificar toda a nossa vida e vai nos ensinar a direção certa. Vai nos mostrar o caminho correto, o caminho verdadeiro que devemos seguir. Hebreus capítulo 3, verso 7, está escrito: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o momento de abrir o nosso coração. Hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje é o dia de você e eu abrirmos o nosso coração para o Senhor Jesus e darmos um passo para Ele. Ele está chamando a mim e a você: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. É o convite especial de Jesus para você. Abra o teu coração. Ele está batendo na porta dele nesse momento, dizendo assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Eu espero que você possa, nesse momento, abrir o teu coração para o Senhor Jesus, sabe? E seguir alguns exemplos. Olha, quero citar aqui alguns exemplos para nós finalizarmos, de pessoas que tiveram assim o seu coração endurecidos para a palavra de Deus. Lembra de Pilatos? Pilatos foi advertido pela esposa para que não se envolvesse na morte de Cristo. Mesmo assim, ele manteve o coração duro, não deu lugar, não deu ouvidos a ela. Outra personagem histórica bíblica é o governador Félix. Quando Paulo foi trazido da prisão à sua presença e quando Paulo fez a sua defesa, Félix ficou persuadido e tentado a crer na mensagem de Paulo, mas resolveu endurecer o coração e disse para Paulo: olha, por enquanto tu te vais e em outro momento eu tendo lugar eu mando te chamar. Nunca mais teve uma outra oportunidade. Porém, meu amado irmão, minha amada irmã, há exemplos na Bíblia também de pessoas que abriram o seu coração para o Senhor. Eu quero colocar aqui o exemplo de um rei muito conhecido e muito famoso na história, Nabucodonosor. Lembra? Lá em Babilônia, foi influenciado pelo bom testemunho de Daniel, Misael e Ananias e Azarias. Aqueles 4 jovens hebreus que foram levados cativos deram um ótimo testemunho por várias vezes, e isso levou uma impressão muito forte, uma boa impressão sobre a vida de Nabucodonosor, e que foi realmente abrir o coração para o Senhor. Há historiadores que dizem que afirmam que ele, quando morreu, já tinha aceitado a fé no Deus de Israel. Isso é maravilhoso. Outra pessoa, Cornélio, aquele centurião Cornélio que foi evangelizado por Pedro, praticante já, mesmo como gentil, mas que reconheceu no Deus dos discípulos, no Deus dos cristãos, a salvação e a oportunidade de ser feliz. Então abriu seu coração para o Senhor e o recebeu alegremente na sua vida. E finalmente o carcereiro de Filipos, quando Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, estavam lá no cárcere interior, cantando louvores após terem sido açoitados, à meia-noite deu terremoto, os presos, as cadeias se abriram, os presos foram libertos e aquele carcereiro imaginou que agora a vida dele tinha acabado, porque era a responsabilidade dele cuidar deles e agora queria tirar a própria vida. E então Paulo gritou para ele: não faça isso, estamos todos aqui. E então imagina a alegria daquele homem, ver que pessoas que estavam sendo libertas da prisão ainda assim não temiam nada. E aquele homem, após ser evangelizado por Paulo,
fez uma pergunta: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E então eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, essa é a receita, meu irmão. Creia também você no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que você tome a decisão certa antes que seja tarde demais. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz e até uma outra oportunidade, em nome de Jesus.